Tá com tempo? Tem tempo, não? Ah, então é aqui mesmo que a gente vai falar para você sobre a gestão do tempo. E olha, quem vai falar é o Fernando. Bem-vindo, Fernando. Olá, Josmara, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Começando então essa questão do tempo, né? Eu sou formado em administração, publicidade, então tenho também algumas pós-graduações na área de negócios, de área de inovação também, educação, e o mestrado também em educação, arte e história da cultura. Precisa ter uma mobilidade de transação aí, porque publicidade o tempo e administração, a jornada precisa ter resultado. Exatamente. E publicidade a gente brinca que é a arte de contar uma história em 30 segundos, enquanto que o cinema é a arte de contar a história em 90 minutos, né? Então, e no dia a dia a gente conta muitas histórias, né? A gente tem muitas Hoje nos conectamos atividades, tanto, né, com as histórias. Exatamente, né? E eu sei que a ocupação profissional, o estudar, acabam pegando grande parte do dia, né? Por Dia das exemplo, a pessoas. gente vai conduzir uma formação para liderança, né? Todo gestor exerce funções de liderança e vive o desafio de tentar organizar o seu dia e a demanda das pessoas e ter tempo, né? Agora a gente vendo aí essa norma de saúde mental, né? Tá tão assim desafiador. Como é que é falar sobre a gestão do tempo nesse contexto? A gente tem uma oportunidade boa, né? Eu faço parte aqui do corpo docente do MBA da PUC Minas, né? Do curso de Liderança e Gestão de Mudanças Organizacionais, ministrando a disciplina de Gestão do Tempo. E aí a gente traz justamente uma das premissas que o tempo é um só, né? Não tem um tempo, eu tenho tantas horas do dia para minha família, para o meu trabalho. No meu caso, eu sou marido, sou pai, né? De uma menina de 3 anos. E tem essas interferências, né, durante o dia. Então, algo está planejado e pode sofrer alterações. Então, isso é uma coisa muito comum. Na agenda do líder, trazendo isso, ele tem um aspecto a mais. Além dele ter os compromissos dele, ele tem pessoas, né, que é uma das coisas que ele tem que olhar. Então, ele tem uma equipe de 10 pessoas, ele tem 10 one-on-one, né, que a gente chama, né, 10 momentos individuais com essas pessoas, né, durante a semana, para ele poder fazer esses alinhamentos pessoais, né. Diria que os 80% do trabalho são as pessoas mesmo, né? Então, processos, metas, tudo isso acontece, mas se você não tiver a gestão Você da acaba pessoa... sendo o tarefeiro, né? Isso, E não o exatamente. potencializador, aquele que traz o potencial da pessoa. Isso. E aí, claro, existe nessa dinâmica, né, do tempo, né? O que eu faço com o meu tempo, né? Então, eu sei que ele é limitado, mas é uma coisa que todo mundo recebe da mesma quantidade, né? Desde o presidente dos Estados Unidos até o pessoa mais simples, todos têm as 24 horas era o seu dia, e aí o tempo é escolhas, né? Não existe uma gestão do tempo, existe gestão de escolhas. O que eu quero fazer agora, o que é prioridade para mim neste momento, né? Prioridade de, né? Não prioridades, né? No plural. Então eu preciso o tempo todo avaliar. Se eu fizer isso, qual que é o impacto que tem, o que eu consigo... Quando é comigo mesmo, né, que não envolve outras pessoas, eu consigo adiar, consigo remanejar. Quando envolve outras pessoas, eu já tenho que antecipar, né? Tem um amigo que ele é profissional dessa área, que ele fala, quem antecipa não se complica, né? Então esse é o lema aí nessa questão de gestão do tempo, né? E aí para isso existem várias ferramentas, existem exercícios, existe prática, livros, né? Você vê, ó, a questão desse assunto hoje em dia está muito rico, né? Tem um dos livros que gosto de citar, é Hábitos Atômicos, que ele traz a questão de 1% melhor a cada dia. Quanto que você vai melhorando? Ó, poxa, eu não leio livro, não consigo ler livros. Leia 15 páginas por dia. Quantas páginas você vai ler durante o ano? Então, pequenos esforços, né, que aí vão ter Focando um resultado lá na naquele frente, né? ideal, né? A gente é muito acostumado na pressão, né? Então, você falou aí da questão da publicidade, era deixar tudo para a última hora, fazer lá daquela coisa da pressão, né? E tem até um estudo interessante disso, eu trago na minha aula, que fala dessa pesquisa de atletas corporativos. Uma pessoa que ele treinou Pete Sampras, treinou atletas de alto nível, e foi feita uma pesquisa mostrando o alto rendimento desses atletas. E ele comparou com a questão do mercado corporativo. Só que ele falou que como que é a diferença? No mercado, no esporte,
O atleta tem o tempo de estresse, o tempo de preparo, tem o descanso e aí tem a prova. A gente no mercado, a gente no dia a dia das organizações, a gente acaba ficando mais na prova, né? Mais no estresse e não tem tanto descanso nem o preparo. Então, isso que acaba consumindo nossas energias, né? Uhum. E gestão do tempo tem a ver com muitas áreas, é bem interdisciplinar, né? Então, tem a ver com como que eu lido com as energias, né? Espiritual, física, mental. Então, isso é bem altamente interdisciplinar essa questão, né? Saber fazer as escolhas e ocupar a mente com a tarefa que foi selecionada para esse momento, né? Ter foco, né? Acho que o maior desafio hoje é desligar mesmo, né, dos ladrões do tempo, né, das distrações, né? Então, uma das técnicas bem conhecidas aí nessa questão é a técnica Pomodoro. Ele fala justamente você ter 25 minutos, pausa 5, mais 25 e vai fazendo esse ciclo, né? Sem notificações, sem nada para atrapalhar, né? Então, porque tem gente que fala assim, hoje eu vou produzir, não quero conversar com ninguém, não vou tomar nenhum café. E aí a pessoa entra no hiperfoco ali, né, naquele projeto, às vezes é o grande desafio, mas ela vai levando aquilo como uma programação contínua da vida e ela se torna pouco empática ou faz muito trabalho e as pessoas não percebem também, né? Então, as regras de uso do tempo sobre para quem você está entregando, quais as escolhas que você está fazendo para o seu desenvolvimento de carreira, não é? Já que você está trabalhando com a liderança e fazendo com que as pessoas sejam agentes, né, nesse processo dinâmico de alcance dos resultados, né? Você não consegue ter o tempo todo só para você, né? Então, justamente, quando você está numa organização, o seu contrato você está vendendo sua alocação de tempo, né? Então, projetos é isso, né? Alocação de horas, então você vai em clientes, tudo. Mas eu diria que isso você consegue fazer quando é para você, suas tarefas. Então, eu tenho essas tarefas durante essa semana, então o que eu vou começar hoje? O que é mais complexo, né? O nosso cérebro foge do complexo, então a gente tem que fatiar essas tarefas, né? Eu vou fazer uns 15 minutinhos agora, depois eu volto. Tem uma outra situação que é a regra dos 3 minutos. Se você consegue fazer agora, menos de 3 minutos, faça logo, né? Então, mas não fique também preso somente nisso. Mas a recomendação é 30 minutos do seu dia, comece com as tarefas simples, né? Então, responda um e-mail, vai levar o lixo para fora, faz algumas coisinhas que arruma a gaveta, né? Que vai, venci essa, né? E o seu cérebro, legal, consegui vencer, né? Vai te dar um ânimo, né? Aí você vai para os mais complexos. Tem que deixar a agenda com blocos livres, né? A gente tem aquele conceito do bloco de tempo, então a ideia é deixar espaços, porque vai vir incêndios, vai vir coisas, né? E você precisa estar disponível também para isso, para fazer esse gerenciamento. Que nem você falar, se você é um gestor, um líder, então tem a agenda das pessoas, né? Alguém vai te procurar, precisa de ajuda, ou responder outras demandas, né? Então, realmente é uma arte, né? Um aprendizado constante aí nessa questão. E você, trabalhando esse conteúdo, como é aplicar no seu dia, na sua organização, onde você trabalha, que está relacionado a muitas pessoas, né? Para mim é um desafio e recentemente também eu me descobri com TDAH, então mais desafiador ainda, né? Porque o autoconhecimento e exatamente. definir o que são marcos, né? Que são importantes para... Precisa ter controles, né? Então, a lista de tarefas, eu preciso ter agenda, né? Enfim, notificações. Mas que legal você compartilhar isso, porque mostra que existe uma programação que é possível, né? E que você vai ter oportunidades, pelo seu autoconhecimento, de demonstrar valor nessa entrega, né? E o tempo é justamente isso, né? Não é algo que eu consigo guardar, né? Armazenar. Então, por isso que a gente tem que valorizar, né? Então, cada minuto, é escolha, o tempo todo é isso. Eu consigo ver de novo a apresentação da minha filha, se já aconteceu, né? Não, então, próxima etapa. Talvez responder esse e-mail eu consigo responder mais tarde, programar a resposta, até para enviar no outro dia, enfim, né? O remorso, né? Que às vezes você fica, não fiz, e aí não vai fazer mais 5 coisas porque você reclamou que não fez aquilo. E tem até um conceito numa frase que fala que ter dinheiro é ser rico, ter tempo é ser próspero, né? Então, que é o maior
a maior recurso mesmo que a gente tem, né, disponível é o tempo, né? Que a gente também Exatamente. não sabe até onde vai, né? Quanto que a gente tem. E lidando bem com o tempo, os dias até se prolongam, né? E a Exato. gente consegue uma longevidade para viver experiências também de significado, né? Justamente essa ideia, né? Que tem o Cronos, né? Que é o tempo cronológico, né? Do, do minuto, do segundo, do ano e tal. E tem a ideia do Kairos, né? Que é o tempo de qualidade. Então, olha, quanto que eu tô lá, passou rápido, não passou, enfim, aquela sensação, né, que você tem, que é justamente esse envolvimento com aquilo que você está fazendo, né? Então, às vezes você está num lugar, poxa, tava tão bom que passou tão rápido, né? Uhum. E então essa sensação, né? As pessoas falam, poxa, os dias estão mais acelerados, mas quando você está lá na academia fazendo exercício, talvez um minuto demora muito, né? Quando você está no aeroporto para pegar o avião, aquele um minuto de atraso, né? Tem um impacto totalmente Gigantesco. diferente, é gigantesco. Obrigada pelo seu tempo. Peguei o seu tempo, mas valeu a pena, não foi? Que a gente possa, a cada dia, ir fazendo essa gestão do tempo e olha, aproveita a oportunidade para estudar sobre.